Saindo da Indonésia em direção à Malásia, o navio que encalhou no canal de Suez acabou gerando um congestionamento de mais de 400 navios e prejuízos estimados em mais ou menos 10 bilhões de dólares. Mas será que, além dos fatores humanos envolvidos nesse desastre, também fatores naturais poderiam ter contribuído para que esse navio encalhasse? Pois é, nessa questão nós vamos perceber que sim e que há até as influências de, por exemplo, interações entre Terra, Sol e Lua. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão da FUVEST, que começa nos dizendo o seguinte, que no dia 23 de março de 2021, o mega navio Ever Given, de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, encalhou no canal de Suez, no Egito, em rota para o porto de Roterdã, Holanda, ficando atravessado e preso pelas extremidades. O navio reflutuou no dia 29 do mesmo mês, em razão das condições de vento e maré, além da operação promovida por rebocadores. E aí a gente tem, logo em seguida, após aí esse relato do que aconteceu ali no mês de março de 2021, o mapa da região. Então a gente tem aí no mapa, na verdade, esse mapa é composto por uma imagem de satélite e mais alguns elementos. Por exemplo, aí a gente percebe uma seta que aponta para o canal de Suez, mais ou menos no lugar onde o navio teria encalhado, né? Ficado aí meio atravessado de lado, e os rebocadores, né? Que são aí estruturas para tentar fazer com que esse navio saísse do lugar, que ele desencalhasse. E aí a gente percebe também algumas informações em curvas de nível, parecendo curvas de nível, mas não são curvas de nível, são na verdade diferenças de pressão atmosférica medidas em hectopascal. E a direção do vento também está indicada nesse mapa. Então, elementos naturais também estão presentes nesse mapa, além dos fatores humanos que levaram esse navio a encalhar. E logo em seguida, a gente tem também a imagem do gráfico que acompanha essa questão. Um gráfico que nos mostra para a gente aí as alturas máximas de maré em cada dia desse mês de março. Então, a gente percebe que ele começa no dia 23 com um valor de 1,56 e aí vai subindo, 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 e ali entre o dia 28 e 29, dia 30, a gente tem os valores máximos, 2,08 metros e 2,10 metros, que são os valores das marés, que começam a aumentar ali a partir do dia 23. E a partir daí, voltando lá para o enunciado, com base nos dados fornecidos e em seus conhecimentos, pode-se atribuir o reflutuamento do Ever Given às seguintes condições. Bom, para que a gente possa resolver esse exercício, é importante destacar alguns temas que acabam sendo importantes para compreender essa questão aqui. Em primeiro lugar, a gente percebe que quando a gente olha os dados, principalmente do gráfico, a gente percebe que há uma influência das condições das marés. E quando a gente fala em marés, ou melhor, nas influências que acarretam as marés, a gente está pensando principalmente nas influências exercidas pelas interações entre o planeta Terra, o Sol e a Lua. Porque é essa interação conjunta entre esses corpos celestes que leva à formação não só das marés, mas também dos eclipses. Então, a presença das interações entre a Lua e a Terra principalmente, mas também entre Lua, Terra e Sol, é o que leva a formar as variações de marés que são sentidas nos oceanos, levando a valores que podem oscilar entre valores mais baixos de maré e valores mais elevados. E a gente percebe também que o mapa trouxe para a gente alguns elementos que fazem a gente entender que há uma relação com a circulação atmosférica. Nesse caso, pensando basicamente sobre como a formação dos ventos, das brisas e a circulação em âmbito regional e até local acabam interferindo aí para que haja diferenças de pressão, porque vocês já devem saber, o ar, assim como a água, ele também se comporta como um fluido sob várias condições, e isso, claro, tem a ver com diferenças de pressão, volume e temperatura, que fazem não só existirem áreas de baixa ou alta pressão, mas áreas nas quais o ar
passe por um processo de convecção, se movimentando de áreas de ambientes mais resfriados para áreas mais quentes e assim por diante. Bom, para compreender ainda mais essa questão, vamos voltar lá para aquele mapa, para entender os elementos que estão presentes naquele mapa. Bom, em primeiro lugar, a gente percebe que neste mapa aí, a gente está vendo aí as diferenças de pressão, né, que estão até marcadas aí com áreas de pressão mais alta e pressão mais baixa, porque existe um valor de referência. Quando a gente fala de pressão atmosférica padrão ao nível do mar, a gente está lidando com o valor de uma atmosfera, que é equivalente a 1013 hectopascal. Em meteorologia, se usa por padrão o hectopascal como unidade de medida. Áreas nas quais os valores estão menores do que 1013 HPA vão apresentar pressões mais baixas. E áreas que estão com valores maiores do que 1013 HPA têm áreas de pressão mais elevada. E o que a gente percebe aí é que nesse mapa a gente tem até algumas áreas aí de pressão mais alta, marcando valores como 1030 HPA, e quando a gente observa na direção aí mais para o sul, sudeste, a gente percebe valor de 1010, ou seja, valores nos quais a pressão está um pouquinho abaixo daquele limiar de 1013. Ou seja, a gente tem aí basicamente a formação de um gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão que é o que marca essa amplitude entre maiores e menores valores de pressão. Como há diferenças de pressão e por conta dessas diferenças de pressão também haverá diferenças no volume do ar e também na temperatura, o ar vai ter a tendência de se deslocar entre áreas de pressão diferentes. Nesse caso aí, a gente percebe que o vento está sendo até marcado com umas setas aí vermelhas, com a direção do vento. Por exemplo, aí, próximo ao canal de Suez, ventos que estão se deslocando aí de noroeste para sudeste. E a gente também percebe que, além dos dados que nos mostram esse movimento, que muito provavelmente pode ter sido um fator aí para fazer o navio ser desencalhado do ponto de vista natural, também o gráfico. Por quê? Quando a gente olha o gráfico, a gente percebe que as alturas das marés elas vão variando. E a gente sabe que quando a gente fala dessa interação entre Lua e Terra e também o Sol, a gente tem, por exemplo, momentos nos quais os valores das marés acabam ficando menores, que são as chamadas marés de quadratura. Marés de quadratura que justamente tem a ver quando há uma menor variação, aí, ou menores valores, melhor dizendo, dessa maré. Porque aí, nesse caso, as interações entre Terra, Sol e Lua estão diferentes daquela situação observada ali no dia 28, no dia 29, no dia 30, quando há uma subida desses valores, há uma elevação, que a gente costuma chamar essa elevação, quando as marés vão atingir valores máximos, das marés de Cisígia, marés de Cisígia, portanto ligadas aí às áreas em elevação. E aí a gente também tem um detalhe para mostrar para vocês que tem a ver com o porquê que essas marés acontecem. Então, olhando para o planeta Terra, e a partir do planeta Terra, olhando para o nosso Sol, que está ali mais a direção, que para mim aqui seria mais para o leste, e para vocês também, o que aconteceria? A gente teria aí as variações da Lua ao longo aí de 28 dias, porque a Lua vai mudando de fase a cada mais ou menos 7 dias. Quando a gente olha para essas informações, nos momentos em que há um alinhamento entre Terra, Lua e Sol, no caso aí, por exemplo, da Lua cheia principalmente, você tem na Lua cheia e na Lua nova, momentos nos quais a Terra e o Sol estão ali, digamos, exercendo uma interação com a Lua, ou então na Lua cheia, quando há uma interação conjunta entre Lua, Terra e Sol, você tem momentos de marés mais altas. E quando, por exemplo, a Lua em fase minguante ou em fase crescente está numa posição de, sem estar num alinhamento relativo com o Sol, como não há esse alinhamento relativo entre Terra, Lua e Sol, então essa interação ela acaba sendo um pouco menor, o que leva à formação de marés mais baixas. Então, em fases de alinhamento Terra, Lua e Sol, quando eles estão mais alinhados, você tem marés mais altas, e quando você tem, por exemplo, fases como Lua crescente, Lua minguante, quando essas interações já não são alinhadas, você tem, então, marés mais baixas. Então, você tem momentos de quadratura e momentos de cisígia. Assim como no gráfico. Voltando lá para o gráfico, a gente percebe a presença de uma maré que ela é enchente, momentos nos quais há uma elevação das marés, e momentos de pré-mar, tá bom? E a partir daí, com base, então voltando lá para o enunciado, com base nos dados fornecidos e em seus conhecimentos,
pode-se atribuir o reflutuamento do Ever Given às seguintes condições, sendo especificamente a condição da letra B, que fala da formação de um gradiente de pressão entre Europa e África, a diferença de pressão, com ventos de noroeste, ou seja, surgindo de noroeste e indo para sudeste, e a elevação do nível da água do mar pela maré de Cisígia, ou seja, fatores naturais contribuíram bastante para que este navio pudesse se desencalhar, né? Então, a letra B fica correta porque a letra A fala de uma formação de gradiente de pressão, é verdade, mas fala que os ventos são de sudoeste. Quando a gente fala vento de algum lugar, a gente tem que falar que é um vento que se origina de algum lugar. Então, falar de vento de sudoeste, eu estaria falando para vocês de ventos que se originam de sudoeste. E não é isso. Ele se origina de noroeste e depois a gente fala que ele está indo para sudeste, né? Então, é o único detalhe, além do que ele fala, né, rebaixamento do nível da água, quando a gente tem uma elevação, e fala maré de quadratura, quando a elevação é a maré de Cisígia. Então, por isso a letra A está incorreta. A letra C fala de formação de um gradiente de pressão, ok. Fala de ventos de sudeste, os ventos não estão saindo de sudeste, eles se originam de sudoeste, né? E fala que a maré de quadratura é o que faz aí a elevação, que também não é o caso. Também não é a letra D, que a formação do gradiente está correta, os ventos de noroeste estão incorretos, né? E fala que há um rebaixamento da água quando há uma elevação. E a letra E também está incorreta porque fala corretamente da formação de um gradiente de pressão, mas fala que é entre a Ásia e a Europa, o que não é o caso. A gente percebe essas diferenças entre Europa e África. E fala que há um predomínio de calmarias e vazante pela maré neutra, o que não tem nada a ver aqui com o que a gente viu, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, os elementos da letra B são os que ajudam a gente a compreender melhor o que aconteceu do ponto de vista natural para que este navio acabasse se desencalhando, ainda assim com um prejuízo estimado em quase 10 bilhões de dólares, porque é um dos principais caminhos, uma das principais rotas marítimas do planeta, responsáveis aí pelo transporte de cargas aí de grande volume, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e que continuem nos apreciando e acompanhando. Bye boys, bye girls, bye uns.